Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, chegou a hora de você ficar bem informado. Começa agora o nosso Sim Notícias desta segunda-feira. Veja em destaque na edição de hoje. A ação de conscientização marca o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes aqui em Linhares. Durante esse período de isolamento social, esse tipo de violência tem crescido. Final de semana com vários casos de violência em nossa região. Setor moveleiro sente os efeitos da pandemia do novo coronavírus, mas fábricas retomam atividades. Confira os casos atualizados da Covid-19 em nossa região. Veja ainda a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Tudo isso e muito mais, agora, aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. Bom, esse dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Durante esse período de isolamento social, os casos de abuso sexual contra menores cresceram bastante. Em Linhares, equipes da Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar fizeram nesta manhã uma ação educativa no centro da cidade. O enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes saiu das delegacias e ganhou as ruas de Linhares. Com panfletos e folders, funcionários do CRAS, do bairro da Conceição, se juntaram ao Conselho Tutelar da cidade para lembrar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Faz parte do enfrentamento lembrar que esquecer é permitir, lembrar é combater. Desde o início do mês de maio, que a Secretaria de Assistência, junto com os Conselhos Tutelares de Linhares, estão no enfrentamento contra abuso e exploração sexual. Nós estamos fazendo nossa matéria via mídia, né? Nós temos o nosso site, a Prefeitura, a Secretaria também tem o site deles, e nós estamos aqui hoje com o CRAS Conceição para fazer mais um enfrentamento contra abuso à criança e adolescente. Para alertar a sociedade, porque nós estamos hoje com nossas escolas fechadas, os nossos serviços de proteção fechados, alguns fazendo seus trabalhos emergenciais, e o Conselho Tutelar achou importante fazer essa panfletagem para conscientizar o povo linharense que é necessário lembrar desse dia. De acordo com a 16ª Delegacia Regional de Linhares, o número de casos no município de Linhares pede maior atenção da comunidade, principalmente neste período de pandemia. Por isso, na ação desta segunda-feira, houve a participação do CRAS do bairro da Conceição. Que a população possa compreender a importância de estar atenta com suas crianças e adolescentes, porque nesse período de pandemia, as crianças elas ficam mais presas dentro de casa e às vezes é neste momento que elas precisam de ajuda, e muitas das vezes é onde passa por despercebida pelos pais ou pelos seus responsáveis. A importância do porquê o CRAS Conceição também está junto no combate à exploração sexual da criança e do adolescente. Se você percebeu qualquer situação estranha com a criança, se ela se encontra muito calada, triste pelos cantos, principalmente, disque 100 e faça a sua denúncia. Bom, durante esta noite acontece uma live nas redes sociais com artistas de Linhares chamando a atenção para o tema. Bom, em nossa reportagem também ouviu o titular da Promotoria da Infância e Juventude de Linhares, que falou sobre a importância de se denunciar os casos de violência sexual infanto-juvenil. Mas geralmente o que mais tem se utilizado é o Disque 100, que hoje recebe mais ou menos 50 denúncias por dia. Então, assim que é feita a denúncia no Disque 100, que é um programa do governo federal, imediatamente o Disque 100 já reporta em qual cidade, em qual localidade, e já dispara os e-mails, o informe para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público, para a Delegacia de Polícia e para os órgãos da assistência social. E nesse conjunto nós vamos trabalhar, ou seja, todo mundo recebe a mesma denúncia.
e a partir daí nós vamos provocando a rede protetiva, vai se fechando para dar os encaminhamentos devidos. Então é um canal que protege a vítima, protege o denunciante, ele não quer se expor, ele não precisa expor, falar o seu nome, ele pode, como anônimo, fazer a sua denúncia e nós temos colhido muitos frutos deste canal. Então, a população, a vítima, não se intimide, não fique calado, não sofra esse crime sozinho. Busque a rede de proteção, que ela está aí para isso. O Ministério Público não tem fechado as suas portas. Creio que a delegacia não tem fechado as suas portas. O Conselho Tutelar, nós estamos trabalhando diretamente com ele. Nós somos, basicamente, o Conselho Tutelar basicamente é um braço aqui do Ministério Público. E, imediatamente, nós estamos muito próximos para combater de fato esses crimes de abuso e exploração sexual infantil. Bom, isso que o promotor falou é muito importante. A denúncia é fundamental, né? Não é preciso nem se identificar. A denúncia pode ser anônima através dos diversos canais. O Disque 100, que é um número específico, o Disque Denúncia 181 da Polícia Civil ou até o 90 da Polícia Militar. A gente traz agora um giro de notícias com os destaques policiais do final de semana, na voz de Oséias Farias. Nosso giro começa com casos de tentativas de homicídio em Linhares, nos bairros Nova Esperança e uma outra no residencial Rio Doce. A primeira tentativa foi no bairro Nova Esperança, na Avenida Belos Montes, por volta das 19h40. A vítima é uma adolescente de 16 anos e foi socorrido por populares. Foi atingido por 6 disparos de arma de fogo que atingiram o quadril direito, 2 tiros na coxa direita e um no tórax lado direito, além de um outro no braço direito e um no braço esquerdo. O adolescente estava consciente. Disse aos militares que não sabe qual seria a motivação de tentarem matá-lo. Ele não tem passagem pela polícia. A segunda ocorrência foi registrada às 20h47 no condomínio residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares. Uma testemunha contou para a polícia que a vítima, um homem de 44 anos, durante a tarde deste domingo, teve um desentendimento familiar. Quando retornou para casa, um desconhecido em uma motocicleta se aproximou dele e fez vários disparos e fugiu. No HGL, ficou constatado que a vítima foi alvejada por 4 disparos de arma de fogo, que atingiram 2 no tórax e um no ombro esquerdo e outro no cotovelo esquerdo. O estado de saúde dele é instável. Colisão entre uma motocicleta com placa de Jaguaré e um automóvel com placas do estado da Bahia deixou rastro de uma vítima fatal na BR-101, no quilômetro 110, em Soretama, na noite do último sábado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta trafegava no sentido Soretama, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo Gol, que tem placas do estado da Bahia, mais precisamente da cidade de Teixeira de Freitas. O motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Ele não portava documentos e por isso não foi ainda identificado. A perícia da Polícia Civil esteve no local e, após os primeiros procedimentos, o corpo foi trazido ao Serviço Médico Legal. A Polícia Rodoviária Federal recuperou 2 veículos com restrições de furto ou roubo na última operação feita na BR-101. Os veículos foram abordados em locais distintos. A primeira abordagem ocorreu no quilômetro 57, em São Mateus, quando o veículo Cobalt foi abordado. Ao realizarem os procedimentos de vistoria, os policiais verificaram tratar-se de um automóvel furtado ou roubado no município da Serra. O condutor foi levado à delegacia local. Numa outra abordagem, esta sim no município de Linhares, no quilômetro 159, uma Hilux acabou sendo abordada pelos militares. Durante os procedimentos de vistoria, os agentes constataram que o veículo também tinha restrição de furto ou roubo e o município do roubo também era a Serra. O condutor foi levado para a 16ª Delegacia Regional. E agora vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região.
A terça-feira será com predomínio de tempo aberto na maior parte de todo o Espírito Santo. Linhares terá temperaturas entre 19 e 27 graus. Em Colatina, mínima de 18, máxima de 26. São Mateus com variação entre 19 e 26. E em Vitória, mínima de 20, máxima de 25 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere que as fábricas de móveis, o polo moveleiro, foi bastante impactado pela pandemia do novo coronavírus, mas devagarinho as fábricas retomam as atividades. E abrindo o segundo bloco do Sinotícias de hoje, trazemos um rápido giro com outros destaques da região. A Prefeitura de Linhares fez mudanças nos serviços funerários da cidade. Uma das recomendações é a de evitar idosos em velórios e enterros. Pelas novas recomendações, o caixão deve ficar fechado e o número de pessoas na cerimônia deve ser limitado. De acordo com a orientação, no máximo 10 pessoas, e todos devem respeitar a distância mínima de 2 metros. Além disso, os velórios devem acontecer em locais abertos e ventilados, e pessoas do grupo de risco não devem estar no local. A medida, segundo o município, é para evitar novos casos da doença. A primeira fase do inquérito sorológico, testagem realizada para identificar como o coronavírus está sendo transmitido no estado, foi concluído na última sexta-feira. De acordo com as informações passadas pelo governador Renato Casagrande, através de uma rede social nesta manhã, 2,1% da população foi contaminada pelo Covid-19, o que corresponde a um total de 84.391 pessoas. O estudo foi feito pela Secretaria de Saúde do Estado e contou com o apoio de algumas instituições, como a Universidade Federal do Espírito Santo, o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, o Instituto Jones dos Santos Neves, a Associação de Municípios do Estado, o Conselho de Secretarias Municipais e o IBGE. O Procon de Linhares notificou escolas e faculdades privadas do município em virtude do isolamento social e a suspensão das aulas. As instituições deverão apresentar informações sobre os serviços prestados e as medidas adotadas diante do atual cenário. De acordo com o diretor do Procon, a recomendação é de que as prestadoras de serviços negociem com seus clientes a modificação das cláusulas contratuais. Em algumas situações, a suspensão das aulas presenciais resulta em redução de custos e deve ser repassada aos consumidores. Diante disso, as instituições deverão apresentar ao Procon sua planilha de custos e, se houver alguma irregularidade, as empresas poderão ser alvo de processos administrativos e receberão multas. Começou hoje a segunda etapa da terceira e última fase da campanha de vacinação contra a influenza. Nesta etapa, o grupo prioritário é composto por professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 anos a 59 anos de idade. A vacinação segue até o dia 5 de junho e acontece nas unidades de saúde do município das 7 às 17 horas. Começa nesta segunda-feira o pagamento da segunda parcela de R$ 600 do auxílio emergencial. O Ministério da Cidadania divulgou o calendário na última sexta-feira. O benefício é pago em 3 parcelas destinadas aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados que perderam renda por causa da pandemia do novo coronavírus. Nascidos em janeiro ou fevereiro receberão em 20 de maio, nascidos em março ou abril em 21 de maio, nascidos em maio ou junho em 22 de maio, nascidos em julho ou agosto receberão em 23 de maio, já nascidos em setembro ou outubro em 25 de maio e nascidos em novembro ou dezembro receberão em 26 de maio. Hoje, recebem aqueles que têm cadastro no Bolsa Família. Para quem tem conta poupança digital e os demais, o pagamento será feito no dia 30 deste mês. O polo moveleiro de Linhares sofreu diretamente os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Com o varejo fechado e sem ter para quem vender, as fábricas tiveram que também fechar as portas. Mas agora, aos poucos, a linha de produção começa a operar, porém longe da capacidade normal. Linhares está entre os principais polos moveleiros do país e também sofreu diretamente com os efeitos dessa crise causada pelo coronavírus. Fábricas fecharam as portas e, consequentemente, vários postos de trabalho se perderam. A expectativa antes da pandemia era de um crescimento nas vendas em 2020. Porém, com as medidas restritivas e com o tempo que o comércio ficou fechado, os empresários tinham como produzir, mas não tinham para quem vender. Nós estávamos preparados para um ano muito bom.
Inclusive a nossa empresa começou muito bem, com um bom crescimento, com uma contratação bastante de colaboradores, né? E no meio do caminho veio essa pandemia que fez se repensar e mudar tudo novamente. Tivemos que parar a nossa empresa por 5 semanas consecutivas, né? Retornamos a semana passada, mas também não sabemos até quando. Em função de quê? Com o mercado parado, você não tem para quem vender. É esse que é o problema nosso. Não é nem a produção industrial, que é onde você se consegue se alinhar, cuidar e dar treinamento à sua equipe para ter os cuidados da prevenção da doença. Não é isso? Então a gente está muito preocupado e não sabemos o dia de amanhã ainda, nesse momento. Agora, a rotina das fábricas é diferente. Na porta, o tapete encharcado com um produto desinfetante. O álcool em gel é obrigatório. E as máscaras até que não são novidades no local, mas a preocupação com o risco de infecção é muito grande. E como não se tem prazo certo para o fim da pandemia, a dúvida fica na cabeça do empresário. Para quem ele deve recorrer? Está influenciando e muito em qualquer negócio de todos nós, né? Isso vai impactar cada dia mais. Então eu volto a falar para você, toda vez que eu vou prorrogando esse acontecimento, que também eu não posso fazer tudo de vez porque eu não tenho capacidade hospitalar para absorver, né? Eu estou só postergando e machucando toda a economia. Não estou falando economicamente, mas de todos os meios de vida de todo mundo, que é uma preocupação geral de todo mundo. Vamos saber como abriu a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 530 a saca. O Arábica 7, R$ 396. Conilon tipo 7 abriu a semana valendo R$ 340 a saca. Fique ligado, depois do intervalo você confere a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. É um instante só. De volta com o terceiro e último bloco do Sim Notícias de hoje para chamar a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Adriane, é com você. Boa noite. A quarentena tem sido uma peça essencial no combate à propagação do novo coronavírus. Manter-se em casa é uma das maiores ações que se pode tomar em prol da saúde de todos. Mas ainda assim, existem necessidades que fazem com que as pessoas tenham que deixar o isolamento social, como ir ao mercado, por exemplo. Mas, para isso, é preciso tomar muito cuidado. Neste local é essencial manter medidas preventivas recomendadas pelos órgãos de saúde, como guardar uma distância de ao menos 1 metro entre as pessoas, usar o braço ou lenço para cobrir o rosto ao tossir ou espirrar, limpar e desinfetar os produtos adquiridos ao chegar em casa e evitar tocar o rosto. Existe ainda um outro item que não pode ser negligenciado, o carrinho ou a cesta de compras. Para fazer com que essa experiência ao supermercado não vire um foco de contágio, é importante que você desinfete as partes do carrinho ou cesta em que você colocar a mão. Após deixar o mercado, é recomendável limpar as mãos com álcool gel novamente, bem como higienizar a maçaneta do carro, da casa e os itens pessoais que levou com você, como celular, carteira e até o cartão de crédito. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Obrigado, Adriane, pela participação. Excelente semana. Continue, claro, interagindo com as nossas redes sociais, Facebook, no Instagram, no YouTube. Você pode rever todos os nossos vídeos e reportagens. E o nosso telefone da redação, 3373-2000, TV Cine Linhares, seu canal local.